Então, boa noite para quem vai assistir a gravação, boa noite para quem está online, quem está aqui no ao vivo. E eu queria até ouvir aí da Marleide, que estava ontem também, como é que tem sido, né, essa experiência, se puder falar, né? Eu vi que no final algumas deram depoimento, né, falaram sobre os seus aprendizados, de quem tem se tornado a partir dos aprendizados do que tem ouvido aqui, né, do que tem valido a pena a respeito do livro. E hoje, lendo aqui, né, fazendo um repasse aqui, um overview, estava vendo assim, quanta preciosidade realmente tem aqui, né? Quanta coisa eu e cada mulher que está aqui ouvindo e assistindo pode fazer diferente a partir de agora. E eu sempre que eu tenho acesso, né, a um novo conhecimento, eu penso, como eu posso colocar isso em prática a partir de hoje? Qual é a menor ação possível que pode entrar na minha vida, né, que eu posso mudar a partir de agora? E aí eu me emocionei muito lendo assim revendo, né, o que tinha sido passado ontem pela Gleucha, que eu não consegui assistir, e me emocionando com a beleza que é esse livro, né? Eu espero que vocês também estejam aí emocionadas, e não só emocionadas, mas pensativas e reflexivas, né? Sempre que eu vejo também Dona Maria do Carmo aqui, ela até fica dizendo assim, ela não, é tanta reflexão que eu nem consigo falar agora, né? Passaram muitos filmes na minha cabeça, ela dizendo, e achei bem interessante essa colocação dela, porque é sinal que está valendo a pena, né? Acompanhar aqui. Viu, Marlene? Você que está aí, se você quiser falar alguma coisa no chat, compartilhar um aprendizado, né? Compartilhar uma decisão que você tomou de mudança a partir de agora. Porque eu tenho tomado várias. E uma, principalmente, já estava na minha cabeça e o livro só vai reforçando a cada vez mais que eu leio. E continuando então aqui a leitura, ele fala assim: permita que ele venha para casa, é o título desse tópico de hoje. Finalizando o item 2, que é o relacionamento da dama com o seu amado, e fala assim: por trás do rugido da voz masculina está um cordeirinho lamuriento. Me ame, chora ele. Me ame bem, me abrace bem, me toque bem, fale agradavelmente comigo, pois você é a minha única amiga, minha confidente, meu único lugar de descanso. É a você que eu quero impressionar. Não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio dentro da minha própria casa. E essa é a voz do homem, né? Do homem que por fora tem esse super-homem, tem esse homem forte, né? Que toda essa cultura que nós estamos imersos fala que ele deve ser esse homem forte, esse zeloso por essa imagem de reputação que o homem já é pré-determinado, vamos dizer assim, na nossa sociedade. Mas por dentro dele, né? Como o autor fala, e o autor é um homem, né? E ele tem muita propriedade disso, porque ele atende muitas pessoas, principalmente cristãos, o dia todo, e nos aconselhamentos e tudo, e ele fala isso, que por dentro desse homem, dessa imagem desse super-homem, desse homem forte, tem um cordeirinho que está implorando por amor, implorando por esse carinho, por esse braço de descanso, por ter isso, né, no braço da mulher dele, e ele só quer admirar e elogiar essa mulher. A questão é se eu e você estamos nos sendo deixadas elogiar e ser impressionadas por ele. O quanto que realmente nós estamos dando atenção para o que ele de fato deseja no coração dele. O quanto ele está à vontade em expressar isso. Isso é muito delicado, é muito sutil no dia a dia, né? Mas é algo que merece muita atenção. Pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela da sua alma. O menino às vezes treme e pede para ser carregado, mas o homem que o envolve não permitirá isso. Seja bem-vinda, Cris. Então, o homem que o envolve não permitirá, né, que esse homem se mostre assim.
Mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada em uma pele macia e menos massa muscular, isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro, né? Eu acho que toda mulher já nasce com isso, né? Com essa vontade de ferro, essa força motriz dentro dela de fazer acontecer, né? Essa força da mulher natural, que é essa que ele descreve aqui como vontade de ferro, né? Então, nós parecemos frágeis por fora, né? Pele macia e tal, mas por dentro somos essa força. E o homem, ele já está falando aqui que é o contrário, né? Por fora, essa massa muscular toda, essa imagem de força e de poder, mas por dentro é um cordeirinho, é um menininho, é uma alma clamando por ser amada e ser acolhida. O que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto. Ele está envolvido em músculos firmes, mas por baixo desse exterior vigoroso estão os ingredientes que são feitos os ursinhos de pelúcia. Ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste, mas mesmo assim, toque o conteúdo que fica escondido em seu olhar. Se o conteúdo do pedido, do clamor dele de amor, fica escondido no olhar, dama, sinceramente eu te pergunto, o quanto você tem visto pelo olhar dele, o quanto ele quer a tua presença e o teu acolhimento? Que hora do dia você para olhar nos olhos do teu marido e sentir o que ele sente por meio do olhar? No coach, nós chamamos isso de velocidade zero. Você pode chamar como você quiser. Aí a gente denomina V0. Você pode chamar como você quiser. Por que que é velocidade zero? Porque é você parar tudo ao redor e você dar foco e atenção só a essa pessoa que está na tua frente. Nesse caso, é o teu cônjuge. Lembra sempre, você é uma com ele. É uma coisa que eu tenho exercitado, principalmente ultimamente, depois que eu engravidei, né? O bebê não prosperou, então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, com meu esposo, e a gente sempre tem tirado um tempo para fazer isso. Mesmo que seja um minutinho antes de dormir, 2 minutinhos, não importa quantos segundos for, mas a gente sempre tem parado, graças a Deus, e a gente se coloca ali um diante do outro, nem que seja pela luz do abajur. Eu ligo ali só um pouquinho, aí eu, amor, deixa eu só te ver. Aí eu só fico olhando ali para ele, aí paro um pouquinho, sinto o que ele sente, me conecto. Às vezes eu faço uma pergunta, às vezes não precisa falar nada. Então, assim, e eu te digo, os melhores momentos do meu dia têm sido esses momentos. Por quê? Porque gera uma conexão verdadeira e sincera com alguém que é importante para mim. Então, assim, se nada mais na vida tiver no lugar, que isso esteja no lugar, que esse seja onde você, o momento que você põe tudo no lugar, entre aspas, né? O tudo, entre aspas. A Cris dizendo que vai aplicar. Que bom, Cris. Depois você me conta aí o resultado. É muito forte isso aqui para mim, porque eu realmente tenho praticado e eu sinto a diferença que isso faz em mim, muito mais do que nele, né? Nele, com certeza, também faz. Eu percebo até que ele está muito mais carinhoso. Quando o amor entra em sintonia, ele sente que ela é o abrigo para o qual ele deve fugir. Quando a vida o açoita, o homem deve ter a certeza de que a esposa está do seu lado. Os seus pensamentos, então, correm imediatamente para casa como a criança que caiu e raspou o joelho. Ele sabe que o lar é o lugar de consolo. Tem a certeza de que ali será feito bem e não mal. Ninguém corre para uma voz impertinente. Olha só, ninguém, muito menos o homem que está do seu lado, vai correr para uma voz impertinente. Ninguém foge para um lugar onde há queixas contínuas. O que tem saído da sua boca quando você encontra o seu cônjuge? Depois de todo um dia corrido que você fez 1001 coisas, e ele também deve ter feito as coisas dele, mas no final, quando ele chega em casa, o que sai da sua boca?
É só queixa, é só cansaço, ou tem alguma coisa boa que sai daí? Porque se for só queixa, ele vai dizer o que pode acontecer aqui. Se você tem um problema, exponha-o, mas não permita que a sua presença seja associada com a ideia de desconforto. Você tem poder para associar-se na mente dele com um lugar de bem e não de mal. Pode tornar-se uma clínica de afeto e uma Florence Nightingale para o soldado ferido. Não sei o que é isso, tá? Mas deve ser um lugar de descanso, uma coisa boa. O som da sua voz pode atraí-lo ou afastá-lo. O soldado cansado não quer voltar para casa para lutar. Ele já lutou até para chegar até você. Quando a voz em casa fica gritando em seu ouvido, por que se incomodar de ir para casa? Quando entra pela porta e é bombardeado com lamúrias, pode sentir-se tentado a fazer meia volta. O teto está com goteiras, o neném talvez tenha chorado o dia inteiro e o aluguel ainda tem de ser pago. Mas se isso é tudo que ele espera encontrar em casa, é bem provável que pense duas vezes antes de ir para lá. Não estou dizendo que você não deva contar os seus problemas para o seu companheiro, mas quando ele chega em casa à noite, dê-lhe um beijo no rosto. Deixe que ele se acomode numa cadeira e demonstre a sua alegria em vê-lo. O quanto eu e você temos feito isso de fato, o quanto eu e você temos feito da nossa casa esse lugar de aconchego, onde esse homem chega e ele se sente parte, ele se sente pertencente, o quanto nós deixamos esse ambiente realmente acolhedor para quando ele chega. Bem-vinda, Gleucha, que bom que você está aqui. Se ele não se sentir Consegui entrar. Oi. Consegui entrar a tempo. Se ele não se sentir bem-vindo em casa, talvez procure outro lugar onde pendurar o chapéu. Olha só isso. Nessa hora é a hora que outra mulher se torna tão sedutora. É claro que mesmo quando o lar é um refúgio, o homem pode ser tentado a desviar-se. O casamento nem sempre é fácil, realmente, nem sempre é fácil. Ele está ancorado na realidade onde o teto goteja, as crianças choram e as contas têm de ser pagas. Um caso extraconjugal com a promessa de emoção e paixão é um perigo. E algumas vezes o homem tem dificuldade de resistir a esse apelo. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil ter essa outra pessoa em que ele não vai ouvir problema, que só vai ter coisa boa com ela, né? Então, por isso, é um cuidado, né, que nós podemos ter de construir o nosso ambiente para esse ambiente ser acolhedor. E aqui ele ainda diz mais, o autor deixa claro, que realmente, né, por mais que você pode fazer tudo, entre aspas, né, perfeito, buscando essa perfeição, a sua perfeição, aquilo que é a sua forma de ver o mundo, né, a sua perspectiva de que está muito bom, e deixando esse ambiente acolhedor, mesmo assim ainda pode acontecer, desse apelo, dessa tentação lá fora, ser ainda mais atraente e maior, né? Mas é uma forma de você também ter uma consciência bem tranquila, né? De saber assim, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho construído esse lugar, né? E saber que a gente só pode fazer a nossa parte. O que vem do outro, a gente não tem como controlar, né? Só podemos fazer o que está na nossa zona de influência. Há ocasiões na vida do homem em que a sedução é irresistível. Como as marés do oceano, essas ondas são às vezes mais fortes. Eu me lembrei de uma cliente agora e também uma amiga. E uma vez a gente conversando, ela falou de uma situação que o marido dela, ele trabalhava com vendas e tal, e ele era sempre seduzido por uma mulher que trabalhava na área com ele, era uma cliente e tal, e essa mulher dava muito em cima dele, era assim, descaradamente o tempo todo e tal. E aí ele confessou para a esposa um dia que ficou muito tentado. Então, assim, eu vi muita confiança, né, do lado dele de falar isso até mesmo para a esposa dessa forma. Mas uma coisa que ela confessou para mim é que ela falou assim, Daiane, uma coisa que eu sei que eu estava dando brecha é que nem sempre eu estava disponível para ele na hora que ele queria o ato sexual.
E aí, a gente conversando, e ela caiu essa ficha, ela fez o download, viu, Gleucha? Ela fez esse download na hora que, que a gente estava ali conversando, e eu fiz algumas perguntas para ela, e ela veio com essa, ela disse, olha, realmente, essa brecha eu estava dando, eu estava sempre cansada, né, não conseguia me dispor. Aí ela Mas, disse, oi. mas aí tem a outra moeda também, né? Tem o outro lado da moeda, porque muitas vezes a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse cuidado, né? Que eu falo muito para as meninas aí, de ficar atenta ao que se passa dentro de casa. Mas muitas vezes, mas não, e muitas vezes, não é nem só questão da pessoa estar cansada, porque a gente não sabe como que é o dia a dia, mas saber que isso está acontecendo com ela, né? Trazer essa consciência para ela e trazendo essa consciência, inclusive conversar com o parceiro. Eu estou passando por isso e isso. De que maneira você pode me ajudar? Olha só, eu sei que você trabalha o dia inteiro, eu também estou muito Dividir. cansada. Vamos dividir lá. Você lava a louça, eu seco. Você cuida dos meninos enquanto eu faço as coisas, para eu não ficar muito Sim. sobrecarregada. E teve até uma vez que eu não sei se eu comentei aqui, mas eu achei extraordinário o Geraldo Rufino quando ele falou assim: eu já sei como a minha mulher funciona, então eu já faço a minha parte No logo de início manhã do antes dia. de sair, logo de manhã antes de sair de casa. Eu já vou plantando o meu terreno ali, já vou arando o meu terreno ali, já vou fazendo do jeito que tem que ser. E Uhum. colocar essa cobrança toda em cima da mulher, porque o homem chegou, papum, né? Resolveu a história dele lá, é uma forma dele desestressar, mas a mulher é sentimento, a mulher ela é É. emoção, ela Tem que ter é a conquista o dia todo, né? o somatório do dia. E se ela não for honesta o suficiente para chegar e conversar com o parceiro, falar, olha, eu realmente estou assim, ou então de repente verificar se não é uma questão hormonal, né? Porque dependendo da idade da Sim. gente, dependendo se a mulher acabou de ter um filho, enfim, são várias questões que se ela não se Como conhecer, ela está emocionalmente. se ela não se conhecer, ela não vai ter nem como fazer essa contra-argumentação. Mas é pertinente ela falar, abrir brecha, ok, abrir brecha, mas talvez não pela condição dela, mas por ela não ter tido a consciência na época de como ela estava e por conta disso agir da maneira de parceira, né? Aham. Agir Mas da forma. eu ia terminar aqui a história porque foi justamente essa a conclusão dela, em que ela chegou e tomou a decisão de que ela iria contratar uma secretária para a casa dela, para que quando ele chegasse de noite, né, e ela estava propondo isso para ele, por quê? Porque era melhor pagar uma pessoa para ficar dentro de casa e cuidar das coisas da casa e ela poder resolver as coisas dos negócios e das crianças, né, junto com ele, do que ficar nessa situação, né? Então, assim, foi inclusive uma decisão dela e eu achei muito válido, né? E ela estava apresentando essa proposta para ele, mostrando por A mais B o quanto isso ia ser valioso, né? Não só financeiramente, mas de todas as maneiras para a família, sabe? Então, assim, é isso, é como você falou, é saber fazer acordos, né? Saber negociar tudo isso e ter a consciência e tomar alguma decisão a partir disso, né? Porque não é só saber, né? E também não é só se desdobrar feito mil e também querer ser a Mulher Maravilha, porque nós somos seres humanos, a gente tem um limite de energia, de força, mas muitas vezes, né? Às vezes aí fica só como historinha, ah, mas eu tô cansada. Algumas vezes eu confesso que eu não tinha vontade de fazer nada com ele, mas Meninas, e eu fui lá tomar um banho e me renovar e pedir ao Senhor, já até contei isso aqui, e pedir para Deus me dar essa vontade. E aí acontece. E é muito como já gostoso. Nenhuma respondeu, vez me arrependi até agora. Pode falar, Cris. não, você terminou respondendo. Da hora que você finalizou, você terminou respondendo. Eu já fui respondida. Então tá bom. Mas qualquer coisa estamos aqui, são as nossas experiências, tá bom? E assim, não tem certo nem errado, tem. A gente está aqui compartilhando como cada uma faz. Ó, a Gleucha trouxe a visão dela, eu trago a minha, você traz a sua, e a gente vai aqui fazendo, como é que eu posso dizer? Uma coxa de retalhos, né? Enfim.
É uma pena que muitos homens não sejam ensinados a respeito das mudanças que irão enfrentar e se acham, então, despreparados, ficam constrangidos e entram na concha. Com quem podem falar sobre a perda do cabelo, do vigor e de outras mudanças que parecem ameaçar sua masculinidade? Eu confesso, aqui, abre o parênteses aqui, eu confesso que eu não sabia o quanto os homens se preocupam com essa questão da calvície. Eu só percebi realmente isso quando o meu marido começou realmente a perder o cabelo aqui. Ele viu uma foto e ele disse, meu Deus, eu tô ficando careca e tal. E aquilo começou a mexer com ele, com a autoestima dele de uma forma. E aí, enfim, aí eu fui conversando com ele algumas coisas, que isso não muda nada e tal, que ele tá ficando muito mais charmoso. E realmente eu acho isso mesmo, que ele tá, os cabelos estão ficando brancos e tal. Só que isso mexe tanto com eles e eu não sabia disso, eu não tinha essa dimensão e li aqui no livro e só confirma que realmente isso mexe muito com eles. A quem pode contar que está cansado, deprimido e amedrontado por não ser mais o homem que era? Muitos casamentos sobrevivem à turbulência da juventude e acabam naufragando quando os filhos crescem. Que pedra é essa que destrói a base das uniões que antes admirávamos? Em muitos casos, é o coração masculino que não tem com quem conversar e morre com gritos silenciosos de frustração e temor. Olha aqui a nossa importância, né? Os homens não são como as mulheres. Essas contam umas às outras o que lhes acontece nos vários estágios, enquanto eles possuem um código secreto de silêncio. Um exemplo é isso, nós estamos aqui contando as nossas experiências, compartilhando, né, dividindo dores e alegrias, e eles, onde é que eles estão? Provavelmente estão aí até perto de algumas mulheres, mas nem sempre estão disponíveis a realmente participar. Muitas vezes eu digo, amor, vem participar, né? Vai ser muito bom você falar alguma coisa como homem. E ele, não. Aí, às vezes, ele fica bem aqui na sala do lado, mas ele não participa. Então, enfim. Esse código, né? Esse código dos homens de silêncio arruinou o destino de muitos que poderiam ter sido resgatados. Que marinheiro desejaria navegar sem uma previsão das prováveis mudanças do tempo? Todavia, quase todos os homens navegam pelo mar da vida, ignorando as mudanças em seus corpos, suas necessidades e atitudes. Minha irmã, o seu cônjuge pode entrar numa tempestade sem dizer nada. Então, aqui o autor está enfatizando o quanto nós, né, temos esse papel e podemos ajudá-los a realmente buscar essa ajuda, né? Ser essa ajudadora nesse aspecto, porque eles não costumam falar, eles não buscam essa ajuda, eles têm as necessidades, mas eles deixam passar. Quem aí tem um marido que gosta de ir ao médico, ou que marca consulta, ou que diz assim, não, eu vou, né, planejar. Às vezes, eles estão precisando há muito tempo e mesmo assim não querem ir, né? Então, assim, a mulher realmente é esse olhar, é esse cuidado, é esse florescimento realmente que ela provoca dentro de casa e nesse homem. Nem sempre é a tentativa de enganar que prende a língua dele. Muitas vezes é o medo e o estresse. Se ele ao menos soubesse que isso faria bem, sei que faria, mas será que ele sabe? Diga isso a ele, talvez ele precise ouvir. Melhor ainda, talvez precise ver. Não fique desanimada se ele não se abrir imediatamente. Até os homens extrovertidos silenciam sobre as coisas que realmente os preocupam. Quando ele engole, afinal, o medo e arrisca a sua imagem abrindo-se para você, quando lhe diz que está perturbado, deprimido ou sente falta de propósito, virilidade ou emoção, quando lhe conta que a pressão no trabalho roubou-lhe a paixão que possuía antes, apenas ouça. Resista à vontade de sair pela tangente, falando das pessoas do trabalho dele e como você sempre disse que elas o estavam usando. Não é importante que esteja certa. Nunca diga, eu já tinha falado isso para você. Seu marido está gritando por socorro em meio à tempestade. Não se trata de um jogo. Ponha de lado o marcador de pontos, sabe aquela competiçãozinha de estar certo, estar errado, e seja apenas uma amiga. Não interrompa.
De que vale ganhar a partida se você perder esse momento precioso de comunicação e atirá-lo para mais um ano de silêncio emburrado? Né? Então, assim, não interrompa e não perca essa oportunidade. E isso aqui, a primeira que está ganhando com isso, eu quero deixar bem claro que sou eu. Né? Quantas vezes ele falando uma coisa e eu interrompi e disse, já te disse, sabe? Essa parte aqui do livro foi tipo tapa na minha cara, Daiane, mais uma vez, mais uma coisa, né? Eu, pelo menos, eu tenho a mania de ser bem tagarela, então, muitas vezes eu não deixava ele falar, ele prolongar, e hoje eu já entendo, né? Já estou desenvolvendo essa maturidade de deixar ele falar, ele se abrir, eu perguntar mais, e deixar bem tranquilo para ele se sentir ali à vontade. Lá em casa é diferente. O Rick, ele fala tanto. E ele não tem paciência de escutar. Mas não falar assim, tipo, ele fala de assuntos diversos. Não digo dele, ele não fala dele, conforme está aí no livro, né? Mas ele não deixa também eu falar, sabe? Porque ele é muito tagarela, ele é muito... Fala demais, entendeu? Ele é contador de história, entendeu? Uhum. É uma situação desafiadora para mim. Olha, Cris, quando eu passei um tempo longe do meu marido, na época a gente era só namorado, mas ele morou um ano em Brasília sozinho, e aí eu estava morando em Teresina. E aí, quando ele voltou para lá, que ele tinha terminado os cursinhos dele, já tinha feito esse concurso aqui e tal, e ele voltou, e eu tinha uma rotina de trabalhar 2 turnos e às vezes 3. Então, assim, quando chegava o final de semana, tu sabe que é a pessoa que não quer saber de nada, de nada. E eu estava atuando também como professora. Então, às vezes, eu ainda tinha umas coisas da escola para fazer, né? E aí, ele chegava e ele... Nossa, e era o dia inteiro. Ele falava tanto, 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 tanto. E ele, antes, eu não era tão tagarela, eu não achava tanto. Mas eu estava há um ano tão acostumada a viver no meu mundo, sabe? Quando eu estava só, eu realmente queria ficar sozinha refletindo e tal. E aí teve um dia que ele passou um dia na minha casa e ele ficou o dia inteiro falando, falando, falando. Quando chegou no final da tarde, eu não aguentava mais, eu estava sufocada. E eu precisei chegar para ele e eu dizer, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo você. Aí eu fui bem com jeito, né? Deus me deu muita sabedoria na hora. Eu amo você, eu amo estar com você, amo dividir momentos com você, mas a gente passou o dia inteiro junto e você, né, falou muito, eu não estou acostumada mais com isso. E aí eu fui bem sincera com ele e falei para ele, assim, de forma amorosa, né? Ele ficou ainda meio sentido, porque para ele foi um baque, né? Tipo assim, passei tanto tempo longe, né? E agora que a gente pode ficar junto e tal. Mas, assim, o que eu diria procura falar com jeito. É uma das coisas que o autor mais tem falado aqui, que mexe muito comigo, é como falar o que precisa ser dito. Porque muitas Sim. vezes eu falava com impulso, eu falava com raiva, eu falava de uma forma grosseira, né? Porque esse sempre foi o jeito que eu aprendi a ser. Mas aí eu entendi que para me relacionar bem, o que é que eu precisava fazer? Vida de adulto é vida de adulto, né? Então, assim, a gente Sim. sabe que o que a gente fala tem consequências. Então, como eu vou amenizar o que eu preciso falar para ele de uma forma que eu entenda que o outro também tem sentimentos? Sim. Né? Que eu não posso falar de qualquer jeito, mas que eu posso, se eu falar, né? Como diz aquela música lá do Paralamas do Sucesso, que fala assim, palavras duras em voz de veludo, não é uma coisa assim? Então é isso, é saber falar as palavras duras em voz de veludo, é falar com firmeza, mas com amor, né? Respeitando os sentimentos do outro. Eu acho que não tem forma mais saudável de você falar num relacionamento, né? Enfim. E aí ele fala, continua assim: deixe que ele fale e você ouça. É possível que ele esteja aterrorizado com a ideia de ser mortal e que a perda dos dentes e a calvície o façam sentir-se velho. Pode ter entrado em um nível decrescente de paixão ou começado a ter problemas de saúde. Talvez ele precise dizer-lhe que a razão de ter iniciado alguns flertes é porque está se sentindo pouco atraente e idoso e fica pensando se alguém pode ainda achar algum encanto nele.
Talvez tenha necessidade de segurança e afirmação. Dê-lhe a oportunidade de contar-lhe quais as suas necessidades e satisfaça-as. Há épocas em seu relacionamento em que Satanás faz com que você fique tão ocupada que acaba distraindo-se. E essa é uma atenção que todas nós precisamos ter. Realmente, o quanto que a gente está tão ocupada com mil e uma coisa e às vezes a gente não está dando atenção para, de fato, mais uma vez eu falo, a pessoa que merece ser uma com você. Né? Porque quando você não dá atenção para ele, você não está dando atenção também, de certa forma, para você. Porque você é uma com ele, pelo menos pela fé, né? É um compromisso que você fez. Então, se você é casada, né? Enfim. Há épocas em seu relacionamento que Satanás faz com que você fique tão ocupada que acaba distraindo-se. É possível que não esteja disponível para alguém que ama. Não porque não se importa, mas pelo fato de ter tanto que fazer em outras áreas. E as crianças, onde ficam? Isto geralmente acontece quando eles estão namorando ou na faculdade. Você tem igualmente uma carreira e seus próprios compromissos. Além disso, quando se mostrou disponível, ele é que pareceu distraído. Você então se acomodou e já arranjou outras coisas para ocupar o seu tempo. No momento em que aceitou a ausência dele, seu marido muda de comportamento. A questão é que o senhor sem tempo para a intimidade finalmente acordou e precisa de algo que você tem tentado dizer-lhe há anos. Ele precisa de afeto e intimidade, não apenas sexo. Mas isso é tão estranho para ele que nem sequer sabe como pedir. Gente, os homens não sabem como falar as coisas para nós. A maioria deles não sabe. Poucos são os homens que sabem. Eu acho que o homem que sabe, eu vi ontem um vídeo um trechinho do filme com Will Smith, que é Hit, o Conselheiro Amoroso. Eu acho que só aquele ali sabe o que é para ser falado com a mulher, porque a maioria dos homens não sabe. Quando chega a pedir, se você não tiver cuidado, talvez nem possa lhe dar o que ele precisa. Então, assim, ele nunca pede, não sabe geralmente como fazer isso. E quando ele fizer, realmente a gente precisa estar atenta, né? E ter cuidado para receber esse pedido. É possível que tenha aturado alguns sofrimentos no seu relacionamento que a deixam machucada, precavida e indiferente. Existe algum perdão em você? Se perder essa estupenda oportunidade de reavivar o que poderia tornar-se um amor mais profundo, rico e equilibrado do que qualquer de vocês já experimentou, você continuará arrastando-se doloridamente. E ele irá apenas recuar envergonhado. É certo que deveria lutar pela intimidade, mas não fará isso. Não recebeu as instruções necessárias nesse terreno e é excessivamente egoísta com relação ao problema. Vai chorar quando você não estiver olhando. Vai choramingar no meio da noite, mas à luz da manhã só se afastará. E aí cita aqui Salmo 139:9, que fala assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Você talvez se pergunte o que o Salmo quer dizer com as palavras asas da alvorada. Elas se referem às asas da possibilidade. As asas de novos começos e segundas chances. As asas frescas que se estendem no coração descansado de alguém que refez as suas forças durante a noite. Muitos deixam de apreciar os múltiplos esplendores de um novo dia. Amanhã é uma vitória para quem trabalhou a noite inteira. Para o paciente seriamente enfermo, é um triunfo assistir à chegada de um outro dia. Para o negociante ansioso, uma nova oportunidade de sucesso. Para o artista, a possibilidade de apanhar em um pincel o nascer do sol que explode ao longo da planície. As asas da manhã devem ser tomadas, agarradas e apreciadas. Muitos não conseguiram voar por não terem tomado as asas da alvorada, mas elas estão estendidas à sua frente, não as perca. No final de um dia complicado, você tem sempre a opção de levantar-se disposto e levantar voo para o futuro, espiralando com o vento e ultrapassando a tempestade das asas da madrugada.
Tome essas asas, ressuscite os seus relacionamentos e cure-os. Tome as asas e suba até um lugar de excelência. A cada nascer do sol, reconheça a luz de Deus brilhando sobre você. Esse autor é muito lindo, muito poético. Saiba que o Senhor o vigiou durante a noite. Ele se importa com você e abençoa no dia que começa. Amanhã é um período de cura. É um novo dia, uma segunda oportunidade, um novo começo. Não admira que o provérbio desafie a mulher de excelência a tirar pleno proveito da manhã. Então, aqui ele está falando da oportunidade de renovo que todo dia Deus nos dá. Então, assim, por mais que o relacionamento esteja desgastado, por mais que tenham coisas assim a serem resolvidas, né? Por mais que tenham pedidos não feitos de perdão e situações que aconteceram e tem assim ainda, né, parecendo um muro, uma barreira de separação, mas Deus te deu essa oportunidade. Se hoje, até aqui, se amanhã Ele te dá esse novo dia, Ele te dá essa oportunidade de refazer esse relacionamento, de renová-lo, né, de fazer com que ele cada dia mais valha a pena. E aí a gente encerra essa parte, essa segunda parte do livro, que é o relacionamento da dama com o seu amado. E aí, como é um encerrar de um ciclo do livro, né, eu diria, então vamos fazer assim, pega aí um papel e uma caneta agora e anota uma única decisão, só uma coisa que vai te aproximar mais de se tornar essa mulher virtuosa. O que você pode fazer diferente? Se você tem um relacionamento, se você está dentro do casamento, qual é a única coisa que você pode fazer para se aproximar dessa mulher? Que já tem aí dentro de você que é um incômodo e que o livro mexeu dentro de você que precisa ser feito, né? Então, se você sentir à vontade agora, se você também quiser falar, compartilhar no chat, porque quanto mais você fala em grupo, quanto mais você se compromete, mais você garante que você vai cumprir, porque o teu cérebro, ele vai buscar um compromisso. Então, nós podemos aqui nos comprometer umas com as outras de fazer isso acontecer. Por exemplo, uma coisa que eu quero fazer é treinar a minha voz. Treinar a minha voz para quê? Para eu falar mais suave, para eu aprender a falar com mais amor, né? Além das questões emocionais, né? De não demonstrar tanto raiva, né? De treinar uma voz suave, uma voz doce. Porque muitas vezes eu não sei ter essa voz. Então, muitas vezes eu falo tão firme, tão dominante, e às vezes eu perco essa oportunidade de usar a força que a mulher tem, que só a mulher tem, que é a feminilidade. Vou dar um minuto aí. Quem já tomou decisão? No meu caso, vendo a Gleusa, né? Eu até conversei com ela, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, né? Eu acho que vou ter que trazer o diálogo para o meu casamento. Porque, assim, esse último ano, com todos os acontecimentos, né? Eu tive que olhar totalmente para mim, colocar o holofote para mim, para que eu pudesse me reconstruir. E assim, aí eu fiz cursos, eu troquei meu guarda-roupa, eu emagreci, quer dizer, ainda continuo emagrecendo. Eu descobri coisas de mim, né? E ainda continuo descobrindo. O Espírito Santo tem falado para me descobrir mais coisas de mim. Enfim, mas eu ainda não consegui. Eu acho que eu e meu esposo, a gente perdeu essa conexão. Bueno. Né? Com todas as coisas que aconteceram, a gente terminou perdendo essa conexão. E aí eu tenho medo de falar, né? Mas aí, por exemplo, hoje você falando, é verdade, né? Tipo assim, como é que ele vai me deixar falar? Então, por exemplo, hoje foi um dia muito maravilhoso para mim, profissional. Nós temos agência de viagem e hoje, nossa, eu consegui realizar tipo, coisas assim, muito legais. Assim. E aí, se eu chegar em casa falando, eu percebo que ele não vai dar muito bola, mesmo a empresa sendo nossa.
Mas se for para contar algum caso dele, ele vai dar bola. Então, eu acho que eu tenho que, tipo, chamar para uma conversa, né? E falar, olha, né? Tipo, concordo com o que você falou também, de saber falar. Isso eu tive que melhorar muito. Porque assim, eu sou mais doce. O meu normal é ser mais doce. Mas Cris, quando eu tô brava, oi. existem conversas que atraem e existem conversas que repelem. Geralmente, quando você fala sobre o outro, ele tende a te ouvir. Quando você fala sobre você, muitas vezes não parece ser muito interessante. Então, uma das dicas que a gente deu logo no início da nossa leitura, nas primeiras páginas, é justamente essa questão de você começar olhando para o outro, né? Você trabalhar essa questão do doar, deixar que ele entenda que você está prestando atenção no dia dele, no que ele está fazendo, se preocupar com o que o outro está fazendo. E depois você, não é que você venha cobrar, mas a conversa que seduz, vamos colocar assim, né? Aquela conversa que faz com que você seja uma sereia, tem que ser aquela conversa que você encante o ouvido dele. Se você vem, se você está me falando que você tem algo muito bacana para contar, isso uma conversa que seduz. E você pode primeiro escutar o que ele tem para dizer e tudo mais. Assim, olha, eu tenho algo muito bacana para te contar. Presta atenção. Essa palavra presta atenção já faz com que a pessoa observe, pare e escute o que você está falando. O presta atenção. Primeiro você para, escuta o que ele tem para dizer e depois que ele fala, poxa, muito legal, fiquei muito feliz com os teus resultados de hoje. Agora também presta atenção que eu vou te falar o que aconteceu hoje. Olha que bacana, naquela energia. Naturalmente a pessoa tende a parar para te ouvir. E se você está com dificuldade de fazer com que ele te ouça, faça perguntas com que ele te responda sim. Por exemplo, ele vai falar sobre o dia dele. Aí você presta atenção no que ele está falando e faz perguntas dentro do que ele está falando com perguntas que ele te responda sim, a palavra sim. Depois que ele te responder sim, pelo menos umas 4 vezes, aí você já tem munição suficiente para você falar o que você quiser. É só uma dica. Tá bom, obrigada. Uau, ela deu foi um treinamento já aí. Essa Gleusha é muito generosa. É muito interessante isso que ela falou, e principalmente, né, essa questão de conversas que atraem, né, e conversas que repelem. Isso daí é muito bacana de se pensar, né, de como você vai falar para atraí-lo. Qual seria a forma mais atrativa? Ela te deu várias orientações aí, aproveita. Já pensa aí como é que você vai fazer. E outra coisa, a energia, sabe? A energia é uma coisa que ela vai estar na tua fala e não tem como descrever, não tem como ele não se energizar com aquela tua energia. Né? Tu chega, olha, aconteceu isso e aquilo, e às vezes talvez o teu jeito não seja essa pessoa tão expressiva, né? Talvez não seja. Pior que é. Quando eu estou feliz, né? Quando eu estou feliz, Então, é Aí, essa se ele, situação, mas ele nem não sempre. reagir celebrando, aí tu diz, vamos celebrar junto? Tipo, tu chama mesmo pro negócio, porque aí é uma forma de incentivar também essa reconexão, né? E, assim, tira todo o peso, porque o peso, né, de uma cobrança é a conversa que repele, que a Gleia já falou. Se ele se sentir cobrado, já era. Acabou ali a boa Acabou a notícia para conversa. ele, entendeu? Beleza. Então, vamos começar aqui o item, a parte 3 do livro, que é o relacionamento da dama com o seu senhor. E aí, eu vou dar uma corridinha aqui para a gente conseguir ler um pouquinho mais, senão vai ficar muita coisa para Gleus. E aí fala assim, abraçando o Senhor. Relacionamento algum que a dama possa ter é mais satisfatório do que o elo que existe entre ela e o seu Senhor. Ser carregada em seus braços eternos promove a cura dos males incorridos em que sua busca de qualquer outro relacionamento. Nos braços do Senhor, a dama encontra restauração. Haverá ocasiões em que vai sentir-se como uma menina e na sua presença subirá no colo de um pai amoroso, cuja sabedoria, conselho e amor constante irão protegê-la do adversário quando tiver de lutar. O pai se torna seu protetor.
Ele a protege por meio do seu espírito. Ele a aconselha com a sua palavra. Ele a perdoa mediante o seu sangue e ela está segura em seus braços. Ele é o consolo que cura a alma feminina e renova sua mente. É o ingrediente que falta e dá validade a qualquer outra busca na vida da mulher. Se obtiver tudo, mas não vier a conhecê-lo, nada terá. O amor do Senhor por ela é tão puro que ela jamais encontrará outro assim. Ele não depende do desempenho, da aparência, nem da capacidade intelectual dela. E isso para mim é uma das coisas que mais me marca meu livro, se você ver, né, tá todo grifado nessa parte, porque para mim esse é o principal relacionamento que uma mulher precisa ter antes de qualquer outro, né? Aqui no livro mesmo ele fala que por que ele começa primeiro com o relacionamento da dama com ela mesma, né? Porque é na nossa busca de autoconhecimento que em algum momento a gente acaba encontrando essa necessidade desse relacionamento aqui com o Senhor, né, de buscar se conhecer, e aí acaba descobrindo que tem que conhecer o próprio Criador antes. Deus a amou antes de ser formada no útero da mãe. Seu amor é santo. Ele se torna a base sobre a qual ela constrói o seu caráter. A mulher que conhece o amor de Deus não fica desesperada pelo amor dos homens, porque nos braços dele já encontrou aquilo porque sua alma anseia. Isso não quer dizer que o fato de ter a Cristo irá preencher todo o vazio que ela possui como mulher, mas a sua satisfação na presença dele é tão completa que a distância da necessidade desesperada de afeto e afirmação que leva outras mulheres a tatearem e agarrarem cegamente na noite. Ela pode correr para Jesus em cada crise e saber que ele não irá falhar, não irá abandoná-la, não irá deixá-la e não irá mudar. Essa é a maior segurança da mulher, né? É que ele não muda, ele nunca vai nos abandonar, por mais que os homens nos traiam, nos abandonem em algum momento ou não nos entendam, né? Mas o Senhor, ele sempre vai estar lá, sempre vai nos entender e ele nunca vai mudar. Então, essa segurança de que o que ele fala não volta, sabe? É algo assim tremendo, é onde há segurança realmente, é você saber que não é como qualquer informação hoje em dia, que tudo é muito rápido, muito passageiro. Lá na palavra dele é algo que muda só a forma de eu ou você interpretar em algum momento, dependendo da nossa visão naquele momento de vida, de experiência. A palavra ela é sempre atualizada de acordo, né, com o que ele vai falar para nós naquele momento, mas o princípio é perene. As mulheres parecem possuir uma capacidade especial de tocar o coração de Deus. Essa capacidade é tão poderosa que Jeremias, o profeta lamurioso, conhecido como homem de grande compaixão, mesmo assim necessitava do poder intercessório das mulheres para tocar o coração de Deus. Ele diz: chamai carpideiras para que venham, Jeremias 9:17. É como se ele soubesse que os ouvidos de Deus são abertos ao choro das mulheres aflitas. Quem aí nunca se derramou aos pés do Senhor com lágrimas por algo e depois, né, recebeu uma resposta, né? Parece que realmente o nosso clamor é muito mais rapidamente escutado por ele. Eu não sei explicar por que a mulher, né, tem uma sensibilidade diferente que toca Deus, né? É incrível, não tem explicação. O Senhor é maravilhoso demais. Não se trata de Deus favorecer as mulheres e não os homens, mas o Senhor procura suas filhas e cuida das necessidades delas. Jesus promete, abre aspas, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Desafio-a então, de acordo com a sua palavra, a crer nele. Você acreditou em outros e ficou desapontada. Acreditou em outros e foi rejeitado. Mas essa é a promessa de um homem que não pode mentir. Você já teve algum homem que te prometeu uma coisa e ele não cumpriu? Pois saiba que existe que esse não falha, esse não mente, sabe? Ele não vai te desapontar. Por mais que... Isso não acontece. Oi? Isso acontece em Nárnia. Isso não acontece em homem prometer e não cumprir, isso acontece em Nárnia. Só em Nárnia, né?
Eita, só lá onde eu trabalhava antes, no Senac, né? A gente brincava que era só lá na Argentina, aqui não. Acreditou em outros e foi rejeitada, mas essa é a promessa de um homem que não pode mentir. O desafio é para a mulher crer nele. Se fizer isso, seu coração não ficará ressequido, nem seu espírito ficará estéril, nem sua vida vazia, porque Deus saciará a sua sede com água viva. Pensa numa fonte a jorrar. Essa é a fonte do próprio Deus. Não há sensação tão exigente quanto a da sede de água. Nosso corpo não vive sem ela. A sede é um desejo incessante das partes mais íntimas de nosso ser, que só se satisfaz quando levamos à boca água refrescante e bebemos profundamente. Esse sentimento renovador e ressuscitador foi prometido por Deus à mulher que crê nele. Muitas mulheres tentaram saciar a sua sede em empreendimentos empresariais, trabalhando febrilmente para alcançar uma posição de poder e ganhos financeiros. Há outras cuja beleza e corpo curvilíneo permitiram que escolhessem o homem que quisessem. Pularam de cama em cama e de braços em braços, desejando encontrar satisfação nos envolvimentos sexuais. Há até aquelas tão romanticamente inclinadas que, embora fugissem das tentações da promiscuidade, ficaram vulneráveis a qualquer sinal de afeto por parte de um pretendente. Há algo, porém, que toda mulher prudente deve compreender. Não existe nenhum relacionamento humano que possa saciar a sede da alma como o toque de Deus. Se você esteve procurando toda a sua vida por algo fugidio, se procurou diligentemente o sucesso e todos os seus muitos adornos, mas continua sentindo uma dor íntima que a faz lembrar de que alguma coisa está faltando, eu gostaria de recomendar o único saciador da sede que pode satisfazer o anseio da sua alma humana, da alma humana. Seu nome é Jesus. Seus braços estão estendidos. Sua voz é calma. Olha só quem vai me ensinar a falar calmo, Jesus. Sua voz é calma, sua sabedoria é sólida, seu conselho é seguro. Ele irá abraçá-lo a noite inteira. Está na hora de desejar conhecê-lo de maneira mais profunda da que já conheceu antes. Ele é mais de que uma visita semanal a um prédio que chamamos igreja. É mais do que a perspectiva histórica que encontramos no livro encapado de couro ao qual damos o nome de Bíblia. Ele é o símbolo da vida, é a força central da qual tudo emerge. Nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Jesus é a arma secreta da mulher preparada para os dias de hoje. Mulher, você está preparada para os dias de hoje? Marlene, você está preparada para os dias de hoje? Jesus é a arma dessa mulher. Ela a leva a toda parte. Essa mulher preparada leva essa arma a toda parte. Quer ande com uma pasta executiva e se vista de um tailor formal, ou fique em casa esquentando mamadeiras. Ele é a sua arma secreta. Sem ele, ela será sempre vulnerável. Sem ele, jamais terá certeza de nada, certeza de alguém ou de si mesma. Ele é o fundamento sobre o qual ela constrói. Você pode perguntar: como abraçar um Deus que eu não vejo? Que consolo eu terei a falar com um Deus que eu não posso ouvir? Que satisfação pode ser obtida na intimidade com um Deus que eu não posso tocar? Como assim? E ele fala: alegro-me com a sua pergunta. Ele está no seu coração. Ele está no seu coração. Nas profundezas de seu espírito é que pode tocá-lo. Se der atenção ao seu ouvido interior, poderá ouvi-lo falar com você. Quando a vida está em crise, ele fala mais alto. Você pode abraçá-lo mediante o louvor. Essa é uma das minhas formas preferidas de falar com Deus. A primeira é na palavra e a segunda é com louvor. Eu tenho uma lista de adoração imensa e, assim, Deus fala muito comigo por meio do louvor. Muito, muito, muito. Então, assim,
É uma forma, quem conhece sobre batalha espiritual sabe que uma das formas de você tirar aquela energia negativa assim, que o inimigo tem é o louvor. Então, não é só você escutar, mas é você começar a louvar e a cantar. E uma música que eu amo é Todavia Me Alegrarei. Sabe, independente da circunstância, é Todavia Me Alegrarei. Você colocar isso e ficar declarando até que, né, aquela situação passe. E teve outra coisa que, Lena, que eu me lembrei, e agora eu esqueci, mas depois, se lembrar de novo, eu falo. Para louvar a Deus é preciso crer nele. Você precisa ser uma mulher de fé que acredita para poder levantar as mãos e sorrir para um Deus que não pode ser visto. Ah, lembrei. É porque, assim, nós humanos, nós temos uma tendência a só ter a dimensão do que é concreto, do que os nossos olhos veem, porque o tempo todo nós somos condicionados àquilo que é palpável, àquilo que é concreto para nós. Mas Deus não tem como, né? Não é uma coisa assim que a gente toca, né? Mas nós podemos dimensioná-lo nele. E eu lembro muito que eu recebi uma vez uma mensagenzinha daquelas que passam no WhatsApp, e essa mensagem era muito simples, mas a criança respondeu, né? Como é a sensação de você sentir Deus? E aí ele fala que Deus ele é como o açúcar que é colocado no leite. Você mistura e você não vê, mas quando você toma, né, você sente. Então, assim, quando você experimenta a presença de Deus, você sabe, você sente. Deus, a gente consegue sentir. E a palavra diz que Deus procura adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a partir do momento que nós nos conectamos em espírito com Deus, né, em louvor, ele vai falar. Porque é na hora que eu creio e ativo o meu espírito pela fé, ali ele vai estar. Então, assim, a palavra não mente, né? Então, assim, se você crê na palavra, né? E eu peço licença para também falar da minha fé, até porque também o livro é cristão, mas é isso. Para acordar de manhã e pôr os pés no chão, levantar a cabeça para o céu e agradecer a Ele por mais um dia, você deve ser uma mulher suficientemente intuitiva para sentir que não acorda por si mesma. É essa fé que libera a fonte de água viva. Então, é essa fé, né, de saber que você não acorda por si mesma, que tem um Deus que todo dia, né, te dá a oportunidade desse novo dia. É por essa fé que vai liberar essa fonte de água viva, essa fonte a jorrar, essa vida que já está no teu interior. É crer que Deus tem a compaixão necessária para fazê-la navegar em meio à desordem e o caos dessa vida. É ter fé em que ele não permitirá que você caia quando a tragédia inesperada se abater sobre você. Esse nível de fé pode provocar zombarias e risos de alguns, mas é a espécie de fé que libera a água que a mulher precisa para sobreviver. Quando a mulher extrai de Jesus a sua água, ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas, não andará pela vida com olhos vulneráveis e uma expressão inquisitiva no rosto. Acordará cantando pela manhã, sentindo-se satisfeita no fim do dia e completa a noite, porque encontrou aquele a quem a sua alma ama. Ai, gente, eu estava precisando dessa leitura hoje. Não sei vocês, mas eu estava precisando dessa leitura hoje. O interessante é isso, é que quando a gente se mobiliza, né? Quando a gente serve, quando a gente se dispõe, o Senhor, ele fala, de alguma maneira ele fala. E eu espero que hoje ele tenha falado com vocês, tenha despertado, né? Mostrado como essa fonte de água viva está dentro de nós. O que eu mais ganhei aqui no final é justamente isso, é que essa fonte de água viva está dentro de mim. É que é essa fé, é o crer nele, saber que ele sempre está comigo, é que pode me fazer despertar e me posicionar para viver o que ele me chamou para viver aqui. E eu queria ouvir o compartilhar de vocês, um minutinho aí, aproveitar, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas dá tempo aí falar. Perfeita sem defeitos. Ah, Gleixa, tu tá muito resumida. Você ficou muito bonita com o cabelo preso, viu? Gostei Meu muito. Deus, Marlene, se tu souber que eu faço de tudo para esconder essa testa, mas Deus me fez assim. Hoje não deu tempo de me adaptar, não, para ver vocês. Nós duas somos quase irmãs de testa, né? Porque eu também não fico mais.
É, mas a leitura foi muito boa mesmo. Tenho certeza que deixou muita pulga atrás da orelha das pessoas aí hoje. Obrigada, viu, Marlene? Você me elogiou aqui, apesar dizem que é inteligência, né? O visagismo fala que essa parte aqui é inteligência. E você, Cris, quer falar? Pode falar, Marleide. Caiu, acho. Ixi, a internet falhou. Agora voltou. Cris, e aí, o que você mais aprendeu aqui hoje? Possível, né? E tanto que eu tô aqui, ainda tô trabalhando, mas eu falei assim, puxa, eu não vou deixar de assistir e de participar, porque é muito mais fácil a gente assistir ao vivo do que pegar de novo. E eu com essa correria que eu tô, graças a Deus, trabalho, que foi o que eu mais olhei para Deus nos últimos tempos. E para mim tem sido. Como é que eu até falei com Deus? Acho que, enfim, é o mesmo espírito, né? Então, assim, tem me tocado profundamente demais, principalmente no falar, né? De que eu tenho que agora arrumar a casa, falar, né? Tem me tocado, assim, muito, né? Tipo, nesse sentido, né? Porque eu estava mais, tipo, na oração, no agir, né? No organizar. E aí não tem jeito, né? Tem que falar, né? Tem que saber falar. Não tem jeito, vai ter que falar. Sim, com certeza. Porque é fazer a sua parte, né? É o relacionamento, não é só de um, é É o relacionar, é relacionamento. dois, né? É o diálogo, né? Como ele fala. Pois é isso. Marlene, você ainda quer falar alguma coisa que na hora que você ia falar, travou? Então, essa parte da dama com seu amado mostrou muita coisa para mim, assim, que eu, sabe, talvez eu soubesse, mas não quisesse aceitar, não quisesse entender. Então, assim, foi muito esclarecedor para mim, muita coisa eu quero colocar em prática, porque só ler, só escutar e não agir não adianta. Tem que ler, escutar e agir logo, porque se deixar não para depois, não. Tem que ser logo. Então, vou reler rapidamente e vou tentar agir, porque é muita coisa, viu? Muita coisa que Mas eu tenho que me fala fazer só uma para coisa melhorar que muito. foi a que mais mexeu contigo, que você realmente decidiu mudar. Se você sentir a vontade de falar, se você não sentir mais, anota o que é, se compromete com você em fazer isso. Certo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito independente. Só que meu marido, ele sempre fala, a gente tem que estar muito unido para progredir. Só que, assim, eu, além de ser muito independente, eu acho que eu sou um pouco egoísta. Então, assim, além dele falar, e também no livro trouxe muito isso, de que você tem que estar muito unido com seu amado, você tem que entendê-lo. Então, isso eu tenho que mudar, eu tenho que me abrir mais para isso, para essa união realmente progredir, para isso acontecer, porque o casamento vai bem, mas se você não tem, é como você falou, como que fala na religião, são três, não sei se é um cordão de três nós, alguma coisa O assim. cordão de 3 dobras, que é a mulher, o seu amado e Deus, ela caiu. Mas, enfim. Então, assim, eu ia perguntar para a Marleide se ela ia me permitir ajudá-la na comunicação, mas como ela caiu, eu vou falar aqui assim mesmo, porque serve de aprendizado para todos. Quando nós trazemos peso à nossa comunicação, nós trazemos algo de negativo, algo que traz uma densidade na nossa vida, e isso nos faz, muitas vezes, deixar de fazer certas coisas porque aquilo está pesado, tá, enfim. E aí, como ela falou, eu tenho que, né? Quando você traz essa comunicação de eu tenho que é uma comunicação de cobrança, às vezes, Marleide, estou dando aqui uma instrução sobre a questão da comunicação.
quando você falou a questão de eu tenho que, né, que traz um certo peso para a comunicação, às vezes é uma forma que você é acostumado a se comunicar com você. E às vezes é uma forma que você também pode estar levando isso para a comunicação com o seu esposo, né? Então, eu já vejo como algo muito positivo quando ele fala assim, precisamos fazer algo juntos, porque já o meu marido, ele já não enxerga dessa forma, né? Ele já prefere, tipo assim, ele faz o dele, deixa lá e ele pode até me doar do dele, tipo assim, mas para fazer junto é uma coisa que para ele é mais desafiador e tal. E assim, outra coisa que você falou foi que você falou assim, eu sou muito egoísta, e aí eu quero te dizer que Deus, ele não te criou egoísta. Então, quando você traz para a tua identidade, dizendo que você é, independente se você escutou muito isso, ou se você tem observado as tuas atitudes assim, não significa que você é, significa que você estava sendo, mas a partir dessa consciência tem a oportunidade de mudança. O que você pode fazer a partir de agora? Então, só para melhorar a comunicação, para você não trazer esse peso e nem julgar sobre a sua identidade, porque isso espiritualmente é algo muito pesado, é algo de você se colocar no papel de juiz da sua própria vida. E aí tá colocando uma régua, sabe? Uma régua de julgamento enorme. E aí você vai ser julgada na mesma medida que você julgar, inclusive do que você se julga. Estou conseguindo ser clara no que eu estou querendo comunicar? Então, assim, não tira isso da tua identidade, egoísta não é a tua identidade, isso aí é o que outros querem falar sobre você. Meu marido chegou aqui todo se apresentando. Oh, meu Deus. E, enfim, então, assim, essa questão da comunicação traz leveza para a sua comunicação, porque às vezes é a forma que você costuma se comunicar com você mesma no teu diálogo interno, nos teus pensamentos. Só que é uma comunicação que é debilitante, que é paralisante. Chega um tempo que isso fica tão pesado que nem você quer mais fazer isso. Entende? Então, assim, para o teu cérebro não ficar fugindo dessa dor do tem que, então tira o peso da fala. E como você pode melhorar essa fala? Ah, eu posso, eu mereço, eu quero fazer isso, eu quero mudar, né? Porque eu mereço um casamento melhor, eu mereço um casamento virtuoso, florescido, então eu quero, por isso eu vou fazer tal coisa, certo? Tira o tem que é pesado, é denso. E aí teu cérebro vai buscar fugir, a atuação é capaz de não acontecer durante um certo tempo com consistência por isso. Então, beijo, fiquem com Deus e até segunda, porque hoje é sexta-feira e a gente não faz no final de semana. Então, quem não assistiu no final de semana, aproveita, coloca no vídeo acelerado, de alguma forma, né? Não perde, revisa alguma coisa e não esqueça, tome decisões, coloca num lugar visível que você lembre, eu tomei essa decisão e todo dia você relembrar aquilo para fazer diferente, tá? Então, beijo, um bom final de semana, fiquem com a família, descansem e até segunda. Tchau!